Boa noite. Obrigada. Esta noite vamos falar de comunicações espíritas de jovens. E para começar como introdução, teremos que falar dos desencarnes prematuros ou das mortes prematuras. É sempre uma situação delicada, porque realmente nós achamos, não é, que os pais irão primeiro, os filhos é que vão depois, e sempre assim. Muitas das vezes não acontece. E depois vem o porquê, não é? Porque é que aconteceu, porque é que é assim. No Espiritismo, nós sabemos que tudo tem uma razão de acontecer e que nada acontece por acaso e que as leis de Deus estão certas, são corretas. Por isso, se assim aconteceu, por algum motivo teve que ser. Por mais difícil que seja às vezes percebermos isso. Claro que o conhecimento espírita dá-nos, não quer dizer que não vamos sofrer se passarmos por uma situação dessas, mas dá-nos um outro conforto, não é? O termos fé de que nada acaba nesta existência. Então eu vou ler aqui uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: quando a morte vem ceifar em vossas famílias, levando-se em consideração os jovens em lugar dos velhos. Dizeis frequentemente: Deus não é justo, pois sacrifica o que está forte e com o futuro pela frente, para conservar os que já viveram longos anos, carregados de decepções, leva os que são úteis e deixa os que não servem para nada mais. Fere um coração de mãe, privando da inocente criatura que era toda a sua alegria. E sim, é um bocado isto que acontece. Nós revoltamos-nos contra tudo, contra todos, inclusive contra Deus, quando uma situação destas acontece. Não percebemos muito bem o porquê, ou então até, né, aquela criança ou aquele jovem não tinha assim grandes pecados, porque é que Deus foi fazer isto? E realmente faz com que haja uma transformação, né, em nós, mas uma transformação não muito boa, né, que é a revolta, a raiva, a depressão, a angústia. E a nossa vida quase que muda completamente, fechamos-nos, toda a nossa volta é uma nuvem escura. Então, o que o Espiritismo nos ensina? E aí é a grande questão, e eu vou falar para quem aqui está hoje e que já está, né, que já é espírita e já tem o conhecimento, porque é isso que a gente vem buscar muitas das vezes a esta casa, às vezes são respostas. E realmente quando isto surge, é o porquê. Seja numa situação destas ou numa outra situação que a gente acha que é uma desgraça, como nós chamamos, mas que nada é feito ao acaso, nós questionamos sempre o porquê. E como diz Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, as misérias são efeitos que hão de ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Dizer isto a um pai e uma mãe é, por mais que nós estejamos, né, que eu apresentasse este texto, não vão entender assim tão facilmente, porque há uma separação de uma coisa que nós achamos que não é o trajeto natural da vida. Com o Espiritismo, nós vamos percebendo que a dor que nos acontece, seja ela por que motivo for, neste caso estamos a falar de mortes prematuras, de jovens que partem para o além muito cedo, não é? Ou muito cedo, diremos nós, quem não for espírita, quem tem o conhecimento, partir na hora que estava destinado e na hora certa, porque é assim que nós temos que pensar, não é? E que nós já fomos aprendendo, tudo é no seu devido tempo, e se realmente eles partiram é porque naquela hora tinha que ser. Nós, normalmente isso é para a nossa transformação moral,
essa dor, esse sofrimento é o que nos faz às vezes despertar. Porque muitas das vezes nós não ligamos para a vida espiritual, nem sequer pensamos nisso. Quando acontece uma coisa destas, no Evangelho segundo o Espiritismo, há lá uma questão em que realmente ele explica que quando são até mesmo muito crianças, normalmente até uma prova para os pais. Como também pode ser uma prova, porque é assim, não será tanto uma prova para o espírito, que ainda é muito criança. Ele quase nem vai ali, praticamente vir e retornar. O que nós aprendemos também é que possivelmente isto acontece, pode haver muitas causas. Nós vamos às causas que nós achamos mais evidentes, porque nós não sabemos os desígnios de Deus, não sabemos o que é que cada um vem aqui retificar. Não vamos dizer prestar contas, porque acho que não é isso. A gente vem retificar alguma coisa que deixamos por fazer ou incompleta. Muitas das vezes os jovens, às vezes até que vêm com pouco tempo, porque possivelmente cometeram suicídio, direto ou indireto, e esmiuçando isto, suicídio direto, não é? Quando nós cometemos o ato em nós mesmos, o indireto, sei lá, vamos a conduzir porque já têm carta e a velocidade exagerada e tiveram um acidente e desencarnaram, anorexia, bulimia, sei lá, imensas coisas, excesso de droga, isso é um tal suicídio indireto. Não que queiram provocar isso neles, mas claro que foram destruindo o próprio corpo que trouxeram, né, que servia para andar aqui na Terra, durante a existência que estava programada, e desencarnam antes do tempo. Pronto. Então, muitas das causas, às vezes, de desencarnarem tão jovens é porque vieram, ou seja, fazer aquele tempo que faltava numa encarnação anterior e que não completaram, porque por um motivo qualquer partiram antes. No Espiritismo, nós realmente encontramos o consolo, né? Porque começamos a perceber que nada acaba aqui. Isto é apenas uma passagem que a gente vem aqui para nos melhorarmos, porque é aqui que realmente estamos no planeta de provas e expiações, e é aqui que nós, de alguma forma, conseguimos evoluir mais rápido, porque no mundo espiritual não evoluiríamos tão rápido. Aqui, com as provas, e se todos refletirmos um bocado, se tudo nos correr bem, nós ficamos parados, não nos mexemos. Está tudo a correr tão bem, para que é que eu me vou mexer? Às vezes, quando levamos um susto, é quando a gente desperta e nos mexemos. E então, daí nós temos que vir a este planeta. Existem vários planetas, lá está. Podemos ir para, conforme a nossa evolução, não é? Também, se não evoluirmos, podemos ir para outro pior, pronto. Mas é a finalidade de termos que vir ao planeta Terra, porque podiam pensar, então, porque é que não ficamos todos no mundo espiritual, na pátria espiritual, e não precisamos de vir aqui. Mas não, aqui realmente é onde prestamos a prova. Estudamos lá do outro lado e viemos aqui prestar a prova. E também uma das coisas que nos leva a não compreender a morte, e principalmente estas mortes tão cedo, não é? É que nós vivemos numa sociedade que, além de ser uma sociedade religiosa e muito católica, maioritariamente, somos uma sociedade nós somos muito materialistas. Se fôssemos mais espiritualistas, já entenderíamos a morte com outra suavidade, por assim dizer. Porque é uma coisa muito certa, que nós temos, a partir do momento que a gente nasce, é certo, não há que fugir. Só que, e ao sermos materialistas, achamos que tudo é nosso, né? Até o nosso filho. E na realidade não é assim, estamos emprestados durante algum tempo, que não sabemos quanto tempo é. Ou seja, cada um de nós tem a nossa trajetória individual, além da coletiva em família, no trabalho, na sociedade, no mundo.
Nós temos a nossa trajetória individual, então ele tem a trajetória dele individual e se estava destinado ali, ele tem que seguir. Apenas, eu acho que teremos que agradecer, sim, foi aquele ser ter feito parte da nossa vida. Não, foi-me confiado aquele ser para que eu cuidasse. E depois também podemos pensar, se me foi dada esta prova é porque eu tenho segurança e tenho a força suficiente para a passar, por mais difícil que ela seja. De qualquer forma, é sempre muito fácil nós falarmos e vir-se, e eu acredito pessoas nessa situação que venham ao centro espírita e ouçam falar disso e que a gente explica, a vida continua e temos que falar na lei de causa e efeito, não é? Alguma coisa aquele irmão teve que acontecer numa outra vida para vir só cumprir aquele X de tempo. Enfim, por mais que a gente fale na reencarnação, que a gente volta aqui várias vezes, esperemos nos encontrar outras tantas, é sempre difícil. E principalmente para quem passou por isso, porque é uma dor que não se consegue explicar. Mas o que eu quero deixar aqui esta noite é uma mensagem de esperança, que é, pronto, daí termos, eu vir trazer aqui mensagens de dois jovens, que nós, foi em 2 livros, eu não sei, eu penso que de momento não há aqui na casa, mas também se quiserem nós mandamos vir, que é o Somos 6 e Jovens no Além. Nós há pouco tempo fizemos um trabalho no grupo de jovens sobre os jovens no além. Ambos são do médium Francisco Cantos Xavier, porque, aliás, há um filme que é As Mães de Chico, para mim é um dos meus filmes espíritas preferidos. É talvez aquele que eu acho que esteja, apesar que o nosso lar tem ali também, pronto, está bem feito, mas acho que As Mães de Chico têm uma mensagem muito bonita. E realmente Chico foi um médium que, além do grande trabalho que ele desenvolveu enquanto encarnado e dos vários tipos de mediunidade que ele tinha, ele, através da psicografia, né, de escrever, dos espíritos utilizarem o braço do médium, não é, para se comunicarem, ele consolou muitas mães, foi uma das grandes tarefas dele. E realmente todos os grandes relatos são através de Chico Xavier. Pronto, e nesse filme, para quem depois já tiver curiosidade de ver, porque é muito bonito, As Mães de Chico, porque realmente são várias mães que vão até Chico, né, procuram sempre ir até ele para ter algum conforto e alguma mensagem de quem perdeu um filho, para que tenham ali algum alento. De qualquer forma, nós trazemos dentro de nós as respostas, porque estas mães, não é, a partir do momento que vão procurar Chico, é porque já tem ali alguma coisa dentro delas que lhes diz, não, afinal isto não acaba, continua, ele está vivo, noutro plano, porque senão eu acho que nem iam procurar. Eu acho que interiormente a gente tem ali uma luzinha inconsciente que nos alerta que há outra coisa, só precisamos às vezes despertar, muitas das vezes é na dor. Pronto. Então, eu trouxe uma história de cada livro, até porque alguns dos jovens repetem-se num livro e noutro, contando histórias diferentes. Por exemplo, um deles é a história do Carlos Alberto. Ele desencarna com 18 anos, vítima de um aneurisma cerebral. Era um estudante de sucesso, estava no curso de Engenharia Mecânica. Ele jogava basquetebol e que ele desencarna. Ele estava num jogo quando cai inanimado no chão, lançaram os primeiros socorros, mas pronto, realmente não havia grande coisa a fazer. Esse jovem era muito querido pelos amigos, ali na escola. Ele tinha uma atividade que eles até dizem, não sendo cego, nem tendo ninguém na família cego, ele dava aulas de braille e tinha estudado para ensinar cegos a ler, o que é uma característica dele, não é? Que já tinha ali, que há alguma coisa de bom trabalhado nele.
podemos ver que também assim, podem desencarnar jovens, mas já também têm ali, moralmente, espiritualmente, já são avançados. Às vezes não é por acaso. Realmente é assim, seja qual for o motivo que nós não sabemos, não está aqui escrito, eu não sei qual foi o motivo por ele ter desencarnado aos 18 anos, de qualquer forma eu disse que é um jovem ativo, no bem, nos estudos. Então, quando os pais recebem a notícia, ele era filho único, claro que eles passam por um quadro depressivo, principalmente a mãe e o pai, mas mais a mãe, muito apática, não reagia a nada, porque realmente não, pronto, foi assim uma coisa sem contarem, mais ou menos, porque o pai, durante o sono, em sonho, ele tinha sido alertado que o filho ia desencarnar, o que também às vezes temos avisos, mas não ligamos às vezes as coisas, não é? Porque ou não temos o conhecimento, ou andamos tão agitados com a tal vida materialista, a agitação do dia a dia, e não ligamos a estes pequenos sinais que nos são dados. Ele realmente tem um sonho que ele ia desencarnar, mas ele, claro que aquilo ficou em alinhamento durante uma semana, mas ele nunca, não vamos estar agora a pensar, porque às vezes também pode ser um falso sonho, uma preocupação da vida, pronto, não podemos agora nos ir ali focar que vai acontecer. Efetivamente aconteceu, ele teve esse aviso. Com o caminhar, eles não eram espíritas, mas já uma pessoa amiga de um amigo que era espírita e diz, não, vamos até Chico Xavier, que ele estava ali numa cidade perto, e nós vamos lá para ver se Carlos Alberto se comunica. Na viagem a mãe foi tipo, não estava a ver nada, completamente apática, com muita medicação, foi por ir, pronto, foi naquela, eu vou porque vamos lá ver o que acontece. Uma das coisas que o médium Chico Xavier tem, e em qualquer uma das histórias, tentam sempre, não vamos falar muita coisa para ver se o médium é mesmo verdade. E claro que Chico Xavier diz, pronto, ele era realmente um médium fidedigno, não é? Não havia dúvidas. E claro que tudo o que ele diz, mesmo sem conhecer, ele disse os pontos exatos. E claro que fez com que os pais também acreditassem um pouco, não, há aqui qualquer coisa realmente, porque ele não poderia saber isto. Pronto, eles foram então ainda indo, fazendo algumas visitas a Chico. Ele na altura não se comunicou logo, só mais tarde, porque, por exemplo, ele nasceu 25 de junho de 56, desencarna a 17 de setembro de 74, pouco tempo depois de fazer os 18 anos. Ora, 17 de setembro de 74, a primeira mensagem vem a 8 de fevereiro de 75. Ou seja, porquê? Talvez este espaço num jovem. O facto de ele ter tido uma desencarnação pelo aneurisma, ele depois relata que se vê a cair, que ele relata depois na comunicação, não sei se é nesta que eu vou ler, que ele tem várias mensagens, não vou ler todas, evidente. Ele relata que se sente a cair, sente alguém a chamá-lo, os colegas ali, mas que ele já ali não estava, né? Possivelmente, pronto. Claro que é um desencarne muito bruto, por assim dizer, um desligamento muito, um bocado doloroso, e ele não tem logo condições. Ele está no hospital, primeiro a recuperar. E Chico diz-lhe, a primeira mensagem, aliás, que Chico diz à mãe é que Carlos Alberto está no hospital espiritual a recuperar. Porque ele tinha que, a parte perispiritual dele tinha sido afetada. Então ele tinha que recuperar para realmente depois conseguir se comunicar. E muitas das vezes podem não ser logo eles diretamente a comunicar-se através do médium, mas ter alguém que fala por eles e que transmite a mensagem. Eu vou ler um bocadinho, porque é inevitável eu não ler, porque tudo que eu possa dizer eu acho que não tem... ia ficar-se a perder aqui alguma coisa. Então eu vou não tentar amassar muito, já andei aqui para a frente, pronto. Então diz assim: querida mãe, querido pai, querida tia Amélia, estou aqui e peço a Deus proteção e bênção para nós todos. Querida mamãe, não chore mais. Papai, com formação. É o nosso caminho. Tia Amélia ajuda este seu sobrinho, que é também seu filho de coração.
Mãezinha, estou agradecida a tanto amor. Tenho suas lágrimas por bênçãos de sofrimento, bênçãos de carinho e tristeza, de luz e sombra, de paz e tempestade. Peço seu coração querido, querida mãezinha, não chore mais, assim como se estivéssemos separados para sempre. O que tenho experimentado em aflição para falar ou escrever não há tinta que conte. Desde que despertei nos braços de meu avô Lourenço, no carinho daquela que conhecemos aqui por nossa vovó Pessoa ou vovó Maria, luto com as reações difíceis que não sei descrever. Vi a senhora por dentro de mim, querida mãezinha e tia Amélia, a outra mãezinha que Deus nos deu, perguntando por mim. Escutava papai chamando e o nosso bom amigo Dom José Marins a buscar-me no silêncio, nos lugares dos nossos passeios e conversações ou nas preces que ambos tentavam articular. Penso que o estado de alguém que acorda aqui de repente, assim como me sucedeu, é uma espécie de loucura consciente, em que nos conhecemos e passamos a desconhecer. Porque somos nós os que pensam em nós, e se os que pensam em nós estão envolvidos em pranto e aflição, a aflição e o pranto estão igualmente conosco, mesmo quando procuremos ser fortes ou não queremos chorar. Sabia que me achava longe de casa, mas via você, mãezinha, procurando meus retratos, cartões, lembranças, roupas, objetos escritos. Oh meu Deus, não creio que a gente aí possa compreender o amor profundo de nossos pais, porque você, mamãe, procurava lembrar seu filho desde a praça de esportes até ao lugar último em que as últimas recordações do seu filho se conservaram. Agradecia e chorava também, e por mais que os nossos protetores daqui me reconfortassem, queria voltar a reviver para que você quisesse viver e para que meu pai não desanimasse. Pouco a pouco, vamos melhorando com as melhores uns dos outros. Tia Amélia, você que me foi também mãe pelo coração, você que partilhou com a mãezinha tudo o que pude ser em dias tão ligeiros, console meus pais por mim, não os deixe tristes, desalentados. Você e a Regina me auxiliarão. Preciso renovar-me e reeducar-me para trabalhar e servir. Papai, naquele dia de setembro, nada aconselhava que fosse ao médico. Fiz meus exercícios na véspera, revisei lições e prometi aos companheiros um forte ensaio. Apenas uma dor de cabeça muito ligeira me dava a ideia de algum comprimido que pudesse me restituir toda a força. A queda do corpo foi rápida. Quis controlar-me, mas não pude. Alguma coisa estava diferente em meu cérebro. Tentei estudar a mim mesmo, pois parecia estar caindo num choque de encontro a um muro desconhecido. Ouvi os companheiros da bola gritando por mim. Alguém se ajoelhava procurando meu corpo para massagens. No entanto, escutava os chamamentos de carinho e sentia várias mãos em meu peito. Eu não vou ler mais porque é longa. Nós podemos ver na mensagem dela e podemos perceber, para já, é uma mensagem que temos que levar com ânimo, porque ele continua vivo. Tanto nesta como dos outros jovens, eles todos mencionam familiares que já desencarnaram. Não é? Ou seja, eles têm amparo do lado de lá, não estão sozinhos. E custa tanto para quem cá fica como para quem partiu. E há um ditado que se diz sempre, morreu, coitadinho de quem cá ficou. As pessoas dizem muito isto, eu sempre ouvi isto, mas na realidade, depois de eu entrar para o espiritismo e começar a ter o conhecimento que tenho, não é bem assim, porque assim sofre-se na mesma, seja do lado de cá, seja do lado de lá. A saudade é para os dois lados, porque no fundo este sofrimento é a saudade, e a saudade é saudável, porque nós temos, né? Senão não temos sentimentos, não pode ser uma saudade doentia, que nos vai levar ao desânimo, ao desespero, a ficarmos parados e não nos mexermos, porque a vida não acaba. Independentemente que quem tem filhos coloca depositada a minha felicidade aos meus filhos, a questão é que a minha felicidade é muita coisa. É os meus filhos também, é eles estarem bem. Mas eu vou ter o trajeto deles, seja, ok, porque pode realmente acontecer um imprevisto destes que desencarnar cedo, como seguirem a vida deles, né, para o estrangeiro, para estudarem, casarem,
seja, eu compreendo, porque as pessoas, pronto, é uma coisa que faz parte de nós, não é? Um bocadinho de nós. Mas temos que sempre nos lembrar que está aqui emprestado, não é nosso totalmente, não é? Quanto mais apego nós tivermos, lá está. Se acontecer algo, não é que vamos estar-nos sempre a pensar, vai acontecer algo. Não, também não vamos viver assim. Mas temos que confiar que Deus não nos abandona, que é um breve adeus, até já. E nós vemos realmente, eu vi a mãe chorar, vi tudo o que ela fazia, porque assim é muito normal manterem-se ainda agarrados a tudo que os ligava à terra, não é? E claro que eles vão acompanhando o sofrimento. E quanto mais os pais lá está a chorarem, mostrarem que sentem aquela falta, perderem a falta de a vontade de viverem, isso vai fazer com que eles também vão abaixo. Então é assim, vamos pensar, se um dia acontecer, ok, se for ele a lutar do lado de cá, ele a lutar do lado de lá. Então vamos aqui tentar de alguma forma dar força a ele, né? Para, ok, eu não consigo ver. Mas nós no Espiritismo sabemos que um dos tipos de mediunidade é a intuição. Se nós tivermos, nós conseguimos pressentir. Quantos de nós já disseram, olha, parece que esteve aqui, ou lembrei-me de fulano, ou senti este cheiro desta comida, ou lembrei-me disto de repente. E isto trabalha-se, né? Acreditando, tendo aquela fé, aquela certeza, eles vão nos acompanhando. Então aquilo vai começar a ser, porque às vezes até somos intuídos, somos ajudados por quem parte, mas também temos que os ajudar a eles. E realmente neste depoimento, apesar que foi isto que deu alento a estes pais, claro que não vou ler agora tudo, aquela mãe começou a sair do estado depressivo, pronto, ela ainda recebeu umas 4 mensagens dele, claro que ele depois tem que seguir o caminho dele, é evidente. Também podem-se questionar, quem aqui estiver nessa situação, por exemplo, agora vou receber uma mensagem, estou aqui no centro, vou ter que receber uma mensagem. Não necessariamente, não é? Para já porque, pronto, quem desencarnou tem que estar preparado para enviar a mensagem. Depois tem que haver um merecimento, não é? Mas também é assim, às vezes não é tão necessário, às vezes há outros sinais que vão chegando. Claro que é assim, estes livros existem, estas comunicações existem, que é para hoje, por exemplo, hoje estou aqui a fazer uma palestra sobre isso, não é? Para dar esperança a outros pais que possam passar ou passaram por isso. Não tem que haver necessariamente, claro que foi necessário este trabalho para dar alento, existir estes livros fisicamente, para que outros pais acreditem. Porque quando se tem fé, às vezes não precisamos de ser como São Tomé, ver para quê, não é? Basta a gente acreditar que não precisamos das provas. Pronto, este é um dos testemunhos. No resto das mensagens ele fala muita coisa, porque depois é muito engraçada a preocupação deles com a saúde dos pais, ou de uma tia, ou de uma prima, eles mandam recados. Pronto, eles depois vão orientam no negócio. Eu penso que é ele, porque eu li o depoimento de todos os jovens do livro, que até aconselha ao pai no negócio que ele tenha confiança, ou seja, depois vê-se aqui o acompanhamento deles do lado lá, orientar a vida, né, entre aspas. Claro que temos o livre-arbítrio de fazer o que queremos, não é? Mas de alguma forma há preocupação que fica, porque não ficamos desligados, não é? Realmente isto é só mudar de plano, porque continuamos iguais, e eles com os mesmos sentimentos por nós e nós por eles. A história da outra jovem, ela chama-se Folkimar. Também já passámos aqui, eu também escolhi a história dela porque também já passámos aqui o filme sobre o sítio onde esta jovem se encarnou. Há um filme que é o Joelma, que é um incêndio num prédio no Brasil, tinha 26 andares, se não me engano, onde realmente se encarnam várias pessoas.
pronto. E então fizeram até o filme, até já foi passar aqui no centro, e esta é uma das jovens que desencarna nesse local. Ela tinha 21 anos, era professora, trabalhava no Joelma, eu nem sei bem o termo, cá está no Brasil, já é um bocado diferente aqui de Portugal. Ela, tipo, escrevia, tipo, passar livros, escrevia livros, qualquer coisa assim, desse género. Trabalhava ela e o irmão, mas para vocês perceberem como é que estava destinada ela a desencarnar ali, porque ela tirou o curso de professora, não chega a exercer, ela ainda concorre, poucos meses antes de haver o incêndio ela desencarnar, ela concorre então para ir lecionar. E então o irmão é que a levou para lá e ela estava lá há pouco tempo a trabalhar. Quando realmente há um incêndio, o que é que levou a um número grande de desencarnes neste incêndio? É que tinha havido um outro incêndio num outro prédio idêntico, só que na parte de cima dá para aterrar um helicóptero. E eles deduziram que fosse idêntico e lembraram-se, então todos fugiram para cima em vez de começar a descer as escadas. Claro que no sítio onde ela estava, que era no 23º andar, era muito mesmo lá em cima, os elevadores já não funcionavam, ela já não conseguia descer as escadas, então ok, vamos subir para cima e o helicóptero vai nos apanhar. Só que não tinha, e daí muitos terem desencarnado. O que é que distingue esta jovem? Era o conhecimento espírita. E tanto que ela, eu vou ler, que é mais, que depois quando eu for ler ela vai descrever, porque acho que tem mais interesse ser descrito por ela. De qualquer forma, ela tem um irmão, que era o Álvaro, ele está a tentar encontrá-la, porque ele trabalhava mais abaixo e conseguiu realmente, não era a hora dele, pronto. Ele anda ali a ver se encontrava a irmã, não consegue encontrar, entretanto ele vai realmente ao Instituto Médico-Legal e pronto, ele vê que o corpo dela já lá estava. Então, o que é que ele pensa? Ok, vou dizer à minha mãe, mas tenho que a preparar, não vale, porque ela tinha problemas cardíacos e assim, então ele resolveu que eu vou à minha mãe uma consulta, andar já a cardiologista para depois quando ele der a notícia. Então, só que a mãe da Valquimar, a Dona Valquíria, ela estava num ponto de socorro, mais uma amiga, tinha lá ido acompanhar a amiga a uma consulta, e ouve as notícias do incêndio. E ela vem cá abaixo informar-se porque, pronto, achou que podia ser no prédio onde estava a filha e o filho, porque ela tinha logo os 2 filhos lá. E realmente ela sabe que é no prédio no Joelma. Entretanto o filho chega e diz que ainda andava à procura da irmã, não tinha encontrado, mas que ainda iam ver até um ponto de socorro se a irmã lá estava, ou seja, ele ia levá-la lá para lhe dar a notícia e caso acontecesse alguma coisa ser assistida. No trajeto para esse sítio, porque ele sabia perfeitamente que ela já estava no Instituto Médico-Legal, Valquimar aparece em espírito também. E diz-lhe, o meu irmão está a mentir, eu já estou no Instituto Médico-Legal. Pronto, eu desencarnei. E a mãe pergunta-lhe, Álvaro diz-me a verdade, não mente. Ele diz, não, vamos procurar, não sei da minha irmã. E ela diz, mãe, ele está a mentir. Eu já morri, pronto, já não vou, eu não estou lá. E então ela, mais uma vez, pergunta ao filho e ele já se cala e não diz nada. Pronto. E ela percebeu que era verdade, que pronto, realmente ela tinha desencarnado. Entretanto, eles vão realmente reconhecer o corpo, depois o corpo é liberado, o funeral é outro dia. Pronto. Claro que aqui vemos uma reação diferente de alguém que é espírita, que não está ilibado de não sentir dor, é evidente, mas já não é aquela, ou seja, será uma revolta que já não vamos ter aquela revolta, não é? Vamos realmente procurar mesmo o porquê, pronto, isso é inevitável, nós procuramos o porquê, mas de alguma forma vamos, como temos a fé e acreditamos que nada acaba, vão ser lágrimas, se calhar já vamos chorar mais escondidos, vamos tentar pôr um sorriso quando vamos à rua
e levar a vida de uma outra forma, mesmo estando a sofrer, né? Vamos sofrer de uma maneira diferente, com aceitação, por assim dizer, mesmo sendo difícil. Então, eu vou ler o depoimento dela, porque ela comunicou-se pouco tempo depois. Então ela diz assim: querida mãezinha, meu querido Álvaro, primeira bênção que peço a Deus em nosso auxílio e a bênção que rogo à querida mamãe para que as forças não me faltem. Agora que tomo o lápis com o auxílio do meu avô para escrever, não sei explicar a emoção que me controla todos os pensamentos. É como se voltasse todo o quadro de meses antes à memória. Tudo me sensibiliza em excesso, tudo me faz recuar para rever o que devo contemplar em mim própria com serenidade. E parece um sonho, mamãe, estamos juntas, através das letras do entendimento desejado. Não mais o cartão do alfabeto, em que os movimentos vagarosos de demais nos impedem a ideia de correr como desejamos. Aqui é alma para alma, nas palavras que anseio impregnar de amor sem conseguir. Peço-lhe que não chore mais o que ficou para trás no tempo por expressão das leis divinas em forma de sofrimento. Quando ela fala aqui nas letras, a mãe de Valquimar, ela procura Chico também. Ela era espírita e já foi um passo mais rápido, não é? Não teve ninguém que estar a convencê-la nem nada, ela procurou logo Chico. E a primeira mensagem dela foi que a mãe procurasse, Chico disse, ela está a dizer que procure em casa uma cartolina com letras e com um bocado de cartão. A cartolina tinha 3 frases, sim, não e adeus. E então, durante algum tempo, antes desta primeira mensagem, antes dela se comunicar mesmo, através do médium, da psicografia, dela conseguir vir falar ela foi-se comunicando, é quase como ao jogo do copo. Pronto, claro que aqui no livro, claro que eles alertam, e nós alertamos os nossos jovens aqui no centro, não é que o jogo do copo não deve ser feito, evidentemente. Mas era uma coisa do género, então ela ia-se comunicando com eles através, claro que era coisas muito, né, muito vagarosas, como ela aqui diz, que ainda bem que já estava a falar e que já podiam se comunicar. Pronto, então efetivamente é isso que ela se refere. Porque durante alguns meses, até ela dar a primeira mensagem por ela, foi assim que elas se foram comunicando. Mas, na altura, a mãe ainda diz que não tem lá nada em casa, que não sabe o que é. Então o irmão, mais tarde, ela diz ao irmão o que é que Chico lhe tinha transmitido, e ele diz, não, realmente temos assim uma cartolina que ela tinha feito e tinha guardado. Porque Valquimar teve... no caso do outro jovem, de Carlos Alberto, o pai teve tal premonição, através de um sonho. Neste caso, Valquimar sabia que ia desencarnar cedo. Ela preparava sempre a mãe. Um dia, quando eu já não estiver, ela ia preparando sempre. Ela tinha a noção que ia desencarnar muito jovem. Então ela continua. Embora isto sei que a senhora e os nossos pedem notícias, como foi o inesperado, muito difícil a revisão. Tudo aconteceu de repente, como se devêssemos todos naquela manhã obedecer, de um modo só, à ordem que vinha do mais alto, a fim de que a gente trocasse de vida e corpo. Quando recebi o impacto da notícia do fogo, o tumulto fora da sala não era pequeno. O propósito de fazer com que o trabalho rendesse habitualmente nos isolava dos ruídos exteriores, e o tempo de preservação possível havia passado. Atendi automaticamente ao impulso que nascia nos outros companheiros, descer à pressa, e fizemos isso. Elevadores não mais podiam aguardar-nos. A força elétrica sofrera a queda compreensível. Esforcei-me por atingir algum meio para a descida, mas isso se fazia impraticável. Com alguns poucos que me podiam ouvir, subimos apressadamente para o cimo do prédio. A esperança nos helicópteros estava em nossa cabeça, mas era muito difícil abraçar tantos para o regresso à rua com recursos tão poucos. Entendi tudo e orei. Orei como nunca, lembrando toda a vida no momento, só porque os minutos de expectativa eram para nós um prolongado instante de expectativa sempre menor.
Tudo atravessei com a prece no coração. E posso dizer a você, mãezinha querida, que um branco tampor me invadiu pouco a pouco. O calor era demasiado para que fosse sentido por nós, especialmente por mim, com inundâncias de registro. Compreendi que não estávamos à beira de uma libertação para o mundo e sim na margem da vida espiritual, que devíamos aceitar com fé em Deus. E aceitei. Os amigos espirituais, destacando-se meu avô Álvaro, comigo durante todo o tempo, não me deixaram assinalar quaisquer violências naturais numa ocasião como aquela da parte daqueles que nos removiam no caminho em que se acreditavam no rumo de volta que não mais se verificaria. Lembrando nossas preces e nossas conversações em casa, procurei esquecer as frases de desespero que pronunciavam em torno de mim. Essa atitude de prece e de aceitação me auxiliou e me colocou em posição de ser socorrida. Mais tarde, com algumas horas de liberação do corpo, é que despertei a seu lado. Aquele amigo certo que hoje sei nele o meu avô e benfeitor todos os dias, estava a postos, reconfortando-me. Estava em meu próprio leito, refazendo energias, e por ele fui informada de que a ilusão de estar no corpo precisava ser esquecida, que o nosso querido Álvaro, auxiliado por ele, me encontrara a forma física na instituição a que fôramos recolhidos, depois da luta enorme em que não me cabia agora senão estar calma e forte para fortalecê-la. Chorei muito, mas Deus não me abandonou. Por alguns poucos dias estive quase constantemente a seu lado até dar-lhe a certeza que devíamos estar em paz. Meu avô e outros amigos me ajudaram a prosseguir na recuperação necessária. Os irmãos hospitalizados, os que se refazem dos choques, os que se reconhecem desfigurados por falta de preparação íntima na reconstituição da própria forma e os que acusam doentes são ainda muitos. A mensagem prolonga-se, mas nós podemos ver aqui a diferença. Ela agarrou-se à oração e ao conhecimento que tinha. Fez toda a diferença. A oração que ela tinha, o conhecimento, aquela intuição que veio com ela que ela ia desencarnar cedo. Mais uma vez vê-se o amparo do avô. Coincidência ou não, ambos têm o amparo dos avós. Podia ser de um amigo ou assim. Ela descreve mais à frente na mensagem, ela diz que se sente privilegiada em ter sido logo socorrida, ou seja, foi como se ela fosse diretamente socorrida para o hospital espiritual, o que não acontece com Carlos Alberto. Claro que a oração aqui fez toda a diferença. E a fé, a certeza, eu vou deixar este corpo, ok, não acaba porque eu deixo aqui o corpo, mas continuo. Tudo isto serviu a minha lição e que a gente se lembre um dia, quando chegar a nossa hora, de orarmos e termos aquela ok. Porque ela agarrou-se, não é porque ela descreve, eu sentia o calor, mas entretanto eu desliguei. Porque claro que isto é momentos de sofrimento e o corpo dela estava, todos os feitos foram queimados. Portanto, ela descreve que ela foi, como se auxiliada rapidamente e recuperou muito mais rápido, enquanto que os outros companheiros que tinham desencarnado junto com ela, no incêndio, também queimados, muitos também saltaram o prédio, no desespero, não morro queimado, mas atiro-me, claro que morreram na mesma, né? É quase como um suicídio, né? No fundo, tipo um fugir da morte natural, mas pronto, é assim um bocado, o espiritismo leva-nos a ter muitas questões, isto nunca acaba. E então, realmente, ela descreve aqueles jovens, aqueles outros colegas dela, ainda estão-se a refazer, né? O perispírito foi afetado, foi ilusionado, né? Ou seja, eles têm que recuperar, especialmente ainda estão adormecidos, ainda estão ali, ainda nem sequer perceberam que já desencarnaram, que já deixaram o corpo, muitos deles possivelmente nem sequer tinham, né, conhecimento de espírito, ou se calhar nem acreditavam em Deus, possivelmente. Então é muito interessante o depoimento que eles, pronto, tudo que eles nos dizem. Ambos choram, ambos têm saudades, é inevitável. Também como Carlos Alberto e os outros, a preocupação com a família, dos auxiliar, de lado a lado, de estar a lembrar disto e daquilo. A mãe utiliza o dinheiro que recebeu da morte dela do seguro
para comprar a casa, que elas andavam a juntar dinheiro para comprar, e depois ela diz: mãe, não te martirizes porque fizeste bem, porque era uma preocupação da mãe ter utilizado o dinheiro da morte dela, ou lá, do desencarne dela, para uma coisa material ou assim, e ela diz: não, fizeste bem, ou seja, ela consegue perceber o problema da mãe. Pronto, ou seja, eles têm a percepção de tudo, realmente, né? Para que nós percebamos que é a mesma coisa quando estamos aqui encarnados e temos alguém doente da família e ao pé da pessoa estamos sempre bem dispostos, isso vai correr tudo, nem ficas interessado que a pessoa está quase a morrer. Olha, isso vai correr bem, não sei o quê. E aqui é a mesma coisa, porque estamos a ver. Então, eles estão a ver tudo o nosso sofrimento, né? Por isso temos que manter, porque assim, para eles também é uma novidade do lado de lá. Se para nós ficarmos órfãos, aliás, papai e mãe não existe o termo, ser órfãos de filhos, mas não existe papai e mãe. Eu acho que é uma coisa que não devia ser, não é? Mas é, porque as leis divinas não estão erradas e são corretas. Eu, para finalizar, e como conclusão, vou ter que ler outra vez. Isto é uma história que eu achei muito engraçada e que acho que explica muito bem qual deve ser a nossa postura face a uma situação destas, caso venhamos a passar ou já tenhamos passado. E então isto é uma pequena história, né, que é intitulada Joias Devolvidas, e conta a história de um rabi que até é muito religioso, tinha a sua esposa que se estavam bem, viviam muito felizes, tinham os 2 filhos, enfim, era uma vida, tudo a correr bem. Então conta assim a história. Por força de suas atividades, certa vez o rabi ausentou-se por vários dias, em longa viagem. Nesse interim, um grave acidente provocou a morte dos 2 moços. Podíamos imaginar a dor daquela mãe. Não obstante, era uma mulher forte, apoiada na fé e de inabalável confiança em Deus. Suportou valorosamente o impacto. Sua preocupação maior era o marido. Como transmitir-lhe a terrível notícia? Temia que uma comoção forte tivesse funestas consequências, porquanto ele era portador de perigosa insuficiência cardíaca. Orou muito, implorando a Deus uma inspiração. O Senhor não o deixou sem resposta. Passados alguns dias, o rabi retornou ao lar. Chegou à tarde, cansado após longa viagem, mas muito feliz. Abraçou carinhosamente a esposa e foi logo perguntando pelos filhos. Não se preocupe, meu querido, eles virão depois. Vá banhar-se enquanto prepara o lanche. Pouco depois, sentados à mesa, perguntavam comentários do cotidiano naquele doce enlevo de cônjuges amorosos, após breve separação. E os meninos? Estão demorando. Deixei os filhos. Quero que você me ajude a resolver grave problema. O que aconteceu? Notei que você está abatida. Fala. Resolveremos juntos, com a ajuda de Deus. Quando você viajou, um amigo nosso procurou-me e confiou à minha guarda 2 joias de Deus. Quando você viajou, um amigo nosso procurou-me e confiou... Vou isto é repetido. Não, ela está a repetir. Pronto. Eu não repeti nada. Procurou-me e confiou à minha guarda 2 joias de incalculável valor. São extraordinariamente preciosas. Nunca vi nada igual. O problema é esse. Ele vem buscá-los e não estou com disposição para efetuar a devolução. Que é isso, mulher? Estou estranhando o seu comportamento. Você nunca cultivou vaidades. É que jamais viria joias assim. São divinas, maravilhosas, mas não lhe pertencem. Não consigo aceitar a perspectiva de perdê-las. Ninguém perde o que não possui. Retê-las equivaleria a roubo. Ajude-me. Claro que o farei. Iremos juntos devolvê-las hoje mesmo. Pois bem, meu querido, seja feita a sua vontade. O tesouro será devolvido. Na verdade, isso já foi feito. As joias eram os nossos filhos. Deus, que nos concedeu por empréstimo à nossa guarda, veio buscá-las. O rabi compreendeu a mensagem e, embora experimentando a angústia que aquela separação lhe impunha, superou reações mais fortes, passíveis de prejudicá-lo. Marido e mulher abraçaram-se emocionados, misturando lágrimas que se derramavam
por suas faces mensamente, sem burburinhos de revolta ou desespero, e pronunciaram em uníssono as santas palavras de Jô: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o seu santo nome. Eu achei esta história muito interessante, porque, no fundo, né, ela de alguma forma fez com que ele tivesse a resposta, e ela conseguiu com que ele fosse ter a atitude que, se calhar, dito de uma outra forma, não é? Ele iria se revoltar, e então ela fez com que ele realmente dissesse: ok, realmente eles estão nossos, não são nossos. Então, na altura, se ele nos deu, retirou, porque seria a hora. De qualquer forma, a mensagem desta noite é que seja uma mensagem de alegria, de consolação, de esperança, que nada acaba aqui. E que pronto, pelo menos tivemos o Espiritismo, não é? Para nos consolar. E é isso que nós temos que pensar, que temos alguma coisa para nos consolar e para nos ir orientando e dando força na caminhada. Obrigada, boa noite. Susana, nós acompanhamos aí sua exposição, tá? E houve um momento que você explicou aí, né, o Carlos Alberto, que desencarnou pela ruptura de um aneurisma cerebral subitamente, o caso da Valquíria, né, que foi num acidente, um incêndio, e ela desencarnou ali. E você mencionou que, às vezes, a tristeza daqueles que ficam na Terra é a alegria daqueles que estão do lado de lá? Não, né? Porque eles captam tudo que os familiares que aqui ficaram vão sentindo, e isso, com certeza que quem já devem ter ouvido aqui, ou pessoas até em situações idênticas até no atendimento fraterno, não é? Que nós alertamos sempre, pronto, para não nos agarrarmos ao choro e à tristeza, não é? Porque isso prende-os aqui também. Faz com que eles não se desvinculem da casa, dos familiares, ou seja, eles não estamos a deixar evoluir. E toda a angústia que nós sentimos e tristeza, a gente vai passar para eles. E é um sofrimento a dobrar. Entretanto, tanto um quanto o outro foram recebidos pelo avô, que já tinha desencarnado, no caso do Carlos Alberto, até a avó, né, que era uma senhora muito diligente do lado de lá. Entretanto, estes espíritos estavam felizes. Eu lembro-me de uma coisa, é que eu costumo sempre nunca cá voltar mais, pronto. Eu digo sempre isto: eu vim obrigada cá desta vez, eu vim obrigada. Eu lembrei-me quando lá chegar, eu vou fazer uma festa. Não, é assim, não é igual, pronto, vou ter um bocadinho atrás no filme Nosso Lar, quando aquela jovem desencarna, que ela estava noiva, né? Ela tem uma atitude completamente diferente, pronto. Ela estava tão agarrada, tão materialista, que ela queria voltar para o planeta Terra, né? Tanto que ela vai até para o vale dos sofrimentos e por aí fora. Mas, de regra geral, né? E quando se desencarna assim nestas idades, é como se, lá está, é tudo preparado, é como se eles soubessem, no caso da Valquimar, ela sabia, e eles sabem que a hora deles está programada para viver aquele X, tanto que nós até vemos que esses jovens, todos nós conhecemos pessoas que já morreram, que já desencarnaram filhos tão jovens, e todos nós, se nos formos lembrar desses jovens, eram alegres, bem dispostos, inteligentes, sei lá, parece que eram aqueles jovens perfeitos e morreram tão cedo. Eu tenho casos desses ao pé de mim, na minha terra. A realidade é que eu acho que eles vêm preparados para... ou seja, a felicidade deles é que eu vou cumprir a minha estadia
e regressam ao mundo como se nada, libertos. Porquê que liberta-se, não é? O corpo, no fundo, é uma prisão. É o que nos faz andar aqui. Nós do lado de lá é a nossa verdadeira casa. Aqui andamos emprestados. Do lado de lá é a nossa verdadeira casa. Morrer é voltar para casa. Seria mais ou menos assim, né? Então, na Terra, alguns ficam tristes porque a gente parte. Os que nos recebem do lado de lá ficam alegres, ficam felizes, fazem uma festa, né? No nosso renascimento do lado de lá. Além da oração, além de uma certa busca no entendimento, em procurar ultrapassar a revolta, a indignação, o que mais que um pai, uma mãe, um ser que fica na Terra pode fazer para ajudar o seu ser amado que partiu? Há um testemunho de um jovem, nós somos 6, se não me engano, em que uma das coisas que ele pede aos pais é que continuem a tarefa que ele tinha na Terra, que era de fazer o bem aos outros. E os pais, sim, seguem esses passos. Realmente, a mãe dedica-se mesmo ao outro. E por acaso não fala, eu lembrei-me, lá está, mas há coisas que a gente prepara e depois não fala. Muitas das vezes, lá está, é transformar a dor em amor. E é, às vezes, fazer o voluntariado, né, perceber que há outros tipos de sofrimento. Há muita criança a precisar do nosso carinho. Claro que não vamos agora começar a adotar e... Não, temos que ser racionais, mas há muita coisa que nós podemos fazer. E a única coisa, dentro das muitas coisas, a única coisa é o amor ao próximo. Trabalhar em homenagem a eles. É uma forma. Ok. Há também um relato, se alguém quiser fazer alguma colocação, por favor, que levante o braço, tá? Há um relato que o Carlos Alberto, ele dirige-se aos pais na comunicação que você leu, dizendo acerca do estado de saúde dele, que ele estava ótimo. Ele era desportista, né? Ele estava ótimo. Uma das coisas que me chamou a atenção é por que na comunicação ele faz esse tipo de menção sobre o pai. Você mencionou também que a Valquíria, o segundo caso, tranquilizou a mãe, porque ao receber o dinheiro do seguro, ela foi lá e quitou a casa. E ela, fizeste bem, irmão. Por que eles têm esse tipo de cuidados com a gente aqui? O que você achou daquilo que você estudou? Sim, no meu ver, eu acho que já é os laços de amor, né, espirituais, que existem e continuam a existir. Porque mesmo mudando de planos, continuamos sempre ligados uns aos outros, não é? No fundo é aquele amor que se nutre pela pessoa que nos deu a vida, que cuidou de nós durante o tempo que estivemos. No caso do Carlos Alberto, também é uma forma de fazer perceber aos pais que tinha que ser, ia acontecer forçosamente, era destinado, né? Ele ia desenvolver aquele aneurisma, ninguém ia detectar porque ele tinha que desencarnar do aneurisma. Pronto. E acho que é isso. Perfeito. Cuidado dos espíritos, às vezes, sobretudo esses jovens, em extrair do pai e da mãe todo e qualquer sentimento de culpa. A culpa carcome-nos. Será que se eu tivesse levado ao médico, poderia detectar a doença a tempo? Será que eu desmazelei? Será que eu falhei? Será que... Na mensagem ele tinha que ser. Não sentia nada. Eu estava ótimo. Então isso tudo vem dar muito cuidado, muito consolo, muita atenção deles para conosco. Tá bom. Se não há mais, tá tudo. Obrigado, Susana. Vamos então fazer a nossa prece.
Vamos orar então. Querido amigo Jesus, nessa noite de paz em que nos recolhemos, unidos e reunidos em torno do Teu nome, aqui nos apresentamos, Senhor, buscando abrir o nosso entendimento diante das leis divinas que são perfeitas, diante da lei de causa e efeito. Agradecemos o quanto de paz, de luz e de consolo que nos traz ao coração, recordando-nos, Senhor, que através da reencarnação das vidas sucessivas, com toda certeza estivemos envolvidos em histórias de perdas, partidas, desencarnações prematuras. Aos nossos olhos, naturalmente, a desarmonia, o caos se instala. Mas à luz do Teu Evangelho Redentor, nós, antes de mais, queremos Te agradecer o consolo que a explicação da doutrina dos Espíritos nos traz, fazendo-nos perceber que as lutas, as angústias, as dores de hoje nasceram ontem, lá atrás, onde nós agimos e contribuímos direto ou indiretamente para esse estado de coisas. Mas como a vida é esperança, alegria e continuidade, todos sabemos, Senhor Jesus, que nenhum deles, nenhuma delas, encontra-se a sós. Se o vazio se instala em nossa alma, eis que outros braços, outros corações se abrem para poder recebê-los, para poder abraçá-los, para poder lhes dizer: estamos aqui, temporariamente, cuidaremos de você. Não se encontra a sós. Tudo passará. Dê tempo ao tempo, para que o entendimento e a luz do discernimento seja pacífico junto de cada um de nós. Que esses benfeitores da vida maior, muitos deles nossos familiares queridos que desencarnaram anteriormente, certamente velam pelos seus amores que ficam na terra ou que precocemente retornam para o mundo maior. Permita-nos, Senhor Jesus, que através da prece, da confiança irrestrita nos desígnios de Deus e, sobretudo, pelo nosso trabalho no bem, como um eterno buquê de flores perfumadas, seja continuadamente estendido a esses seres que prosseguem vivos como nunca dentro de nós. Consola, Senhor Jesus, através das bênçãos que renova, os paizinhos, as mãezinhas, os avós e as avós, que viram os seus seres amados precocemente retornarem antes deles ao mundo maior, e que de onde se encontram, granjeando conhecimento, trabalho, esperança, luz, venham, dentro do possível,
consolar a cada coração que o traz presente em todos os instantes. Abençoe a continuidade dos nossos trabalhos da noite, envolvendo-nos no serviço do passe, permitindo levar a paz e a alegria que se respira aqui até o cadinho dos nossos lares, em nossa intimidade espiritual, hoje e sempre. Fica conosco, Senhor Jesus.